Vamos agora, conforme eu falei, fique ligado aí para revisão do conteúdo, ok? Que nós abordamos nessa aula de número 22, que foi sobre tabela periódica ou ainda a classificação dos elementos químicos, ok? Olha só, revisando sobre a tabela periódica, nós temos tabela periódica atual. Falar de tabela periódica atual é falar de um quadro onde os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de seu número atômico, ok? Número atômico é o quê? É o número que identifica o átomo e corresponde ao número de prótons, tá bom? Daquele elemento químico. E assim sendo, a tabela periódica apresenta o quê? 7 linhas horizontais, que nós chamamos de períodos. Os elementos químicos, organizados em 7 linhas horizontais, que são os períodos, eles indicam exatamente a quantidade de orbitais eletrônicos que são preenchidos em cada átomo dos elementos químicos. Lembrando que são 7 linhas horizontais, são 7 camadas eletrônicas, são 7 órbitas, né, que existem para localizar determinados elétrons de um elemento químico, tá certo? E aí, com relação às colunas verticais, nós chamamos de grupos ou também chamamos de família. E os elementos químicos, com relação às famílias, eles são organizados em 18 linhas verticais. Esses elementos químicos, né, de um mesmo grupo ou de uma mesma família, possui a mesma quantidade de elétrons no último orbital eletrônico. Em razão disso, suas propriedades são semelhantes. Então, devido à organização dos elementos químicos numa mesma família, sabemos que aqueles elementos apresentam propriedades semelhantes. Não é isso? Por quê? Porque as propriedades químicas dependem diretamente do número de elétrons da camada de valência do átomo no estado fundamental. Tá? Sendo assim, nós vimos que, além dos elementos representativos, nós tivemos o quê? Os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Falando dos elementos de transição externa, são aqueles que se encontram o quê? Do grupo 3 ao grupo 18, tá bom? Da família 3 a 18. Esses elementos apresentam o elétron mais energético, quer dizer, último, em um subnível de incompleto, que apresenta configuração eletrônica terminando em quê? Ns2, N-1, D, de 1 até 8, conforme vocês viram nos exemplos. Ao se tratar de elementos de transição internas, que são aqueles elementos que começam com o lantânio e com o actínio, quer dizer, são os lantanídeos e os actinídeos. Eles apresentam o elétron mais energético no subnível F incompleto, ou seja, que apresenta a configuração eletrônica terminado em Ns2, N-2, e o F, que vai de 1 a 14, mas com relação aos elementos químicos de transição interna, de 1 a 13. Né? Então, com isso, revisando sobre o que vocês viram no geral, a tabela periódica, a organização da tabela periódica, sobre linhas horizontais, que chamamos de período, e linhas verticais, que chamamos de família. Agora, deixaremos você para fazer aquela atividade de sala, na certeza de que, em seguida, voltarei para os devidos comentários, ok? Boa sorte para você aí, meu aluno. Agora, se ligue, já já voltarei. E aí, meu caro aluno, agora voltando para
aquela belíssima revisão, na certeza de que a maioria de vocês fizeram atividade sem dúvida, né? Acertaram todas as questões. Mas, em respeito àqueles que efetivamente tiveram alguma dúvida, faremos um comentário de cada questão para os melhores esclarecimentos, tá bom? E gostaria também de aproveitar aqui que, com certeza, o seu professor presencial está dando toda a cobertura necessária, né? Por isso aqui o meu apreço, a gratidão pela colaboração dos professores presenciais que estão em cada escola, de lado dos nossos alunos aí, ó, para melhorar, prestar atenção e aprender principalmente química. E hoje, nessa aula, sobre tabela periódica. Vamos lá, então, nas questões? Olha só. Na questão de número 1, diz o seguinte. Os elementos químicos da tabela periódica podem ser agrupados em elementos representativos e elementos de transição. A principal diferença que permite fazer essa distinção será que é a letra A, onde a distribuição eletrônica dos prótons, que faz a diferença? B, o subnível que o elétron mais energético ocupa? C, o tipo de ligação que os átomos realizam? D, o número de unidades subatômicas? Ou letra E, seu número de nêutrons? Então, olha lá, a principal diferença que permite fazer a distinção entre os elementos químicos, né, que estão agrupados como os elementos representativos de transição, o que é? Então, nós vimos lá, dependendo da região da tabela periódica, o que eles podiam apresentar em comum. Olha lá. Com certeza, a letra B. A letra B diz o seguinte, que a principal diferença que permite fazer a diferença é o subnível que o elétron mais energético ocupa. Nós temos aqueles que terminavam só no subnível S, subnível P, subnível D ou subnível F. Por isso o comentário é que a principal diferença que permite fazer a distinção entre os elementos representativos de transição é o subnível que o elétron mais energético ocupa ou apresenta. Ou seja, nós vimos que os elementos representativos, eles terminavam sempre em S ou P, o subnível do elétron mais energético. Quando o elemento químico era considerado elemento de transição externa, todo ele terminava com subnível D, né? De 1 até 8. E os elementos de transição internas, que são o quê? O lantanídeo e os actinídeos, quando faz a distribuição eletrônica, terminam no subnível F. Portanto, diante dos comentários durante a aula, a exposição do conteúdo que eu abordei, tenho certeza que a maioria de vocês acertaram a letra B. Parabéns para todos vocês, hein? Aqueles que, por acaso, erraram, então agora foi o momento de você entender qual realmente, por que seria a alternativa B. Valeu? E aí vamos para a segunda questão. Na segunda questão, dizemos o seguinte. Olha lá. Um átomo apresenta 2 elétrons na primeira camada. Então, camada 1, digamos, 2 elétrons. 8 elétrons na segunda camada. Camada 2, ou nível 2, 8 elétrons. 18 elétrons na terceira camada, ou seja, na camada M, 18 elétrons. No terceiro nível, terceira camada. E na quarta camada, 7 elétrons. A família e o período em que se encontra esse elemento químico são, respectivamente. Então, você viu aí quantas camadas eletrônicas tem esse átomo? Qual é o número de elétrons da última camada? Por aí você, com certeza, já matou a charada e já acertou a alternativa, né?
Letra A seria a família dos halogênios, que ele está lá no sétimo período. B, família do carbono, quarto período. Letra C, família dos halogênios, quarto período. Letra D, família dos calcogênios, quarto período. Ou família dos calcogênios, sétimo período. Voltando para o enunciado, então nós vemos o seguinte, olha só. Quantas camadas eletrônicas nós temos? 4 camadas eletrônicas. Então, olha só. Então, significa dizer que aquele elemento está o quê? No quarto período. Agora, quantos elétrons, olha só, na última camada? Quantos elétrons na última camada? 7. Então, o quarto período, 7 elétrons na última camada. Quem é que tem 7 elétrons na última camada? Olha lá. Então, olha só. A letra C, por quê? Porque são os halogênios que estão no grupo 17, que é a família 7A da tabela periódica. Então, ficou fácil de ver pela quantidade de elétrons da última camada e o número de camada que aquele elétron, que aquele átomo apresentou, por isso que dava para a gente entender. No entanto, somente pelo número de período você poderia ficar. Será que é um halogênio? Será que é um calcogênio? Por quê? Ou será que está na família do carbono? Porque a letra C, a letra B e a letra D, todos eles diziam que é quarto período. Agora, 7 elétrons na última camada, somente os halogênios é que tem. Por isso, desta forma, olha aí o comentário. Um átomo que apresenta 2 elétrons na primeira camada, quer dizer, camada K, 2. Na segunda camada, L, 8 elétrons. Na terceira camada, 18 elétrons. E na quarta camada, 7 elétrons. Olha aí. Por apresentar 4 camadas, que são 4 níveis, eu diria, está do quê? No quarto período. Com relação ao número de elétrons na última camada, 7 elétrons na última camada, então está lá no grupo 17, ou a família 7A, que são exatamente os halogênios. Então, meu aluno, diante desse comentário aqui, né, eu acho também que, com certeza, vocês não tiveram dificuldade para assinalar e acertar a alternativa C. Tá joia? Melhor ainda é que nós temos aqui uma terceira questão com o Se Liga no Enem. E aqui nessa terceira questão, diz o seguinte. Em seu livro de contos, O Sistema Periódico, o escritor italiano Primo Levi descreve características de elementos químicos e as relaciona a fatos de sua vida. 2 trechos desse livro são destacados a seguir. Um diz o seguinte: este metal é mole, como a cera, reage com a água onde flutua, quer dizer, um metal que flutua, dançando freneticamente e produzindo hidrogênio. 2. Este outro é um elemento singular, é o único capaz de ligar-se a si mesmo em longas cadeias estáveis, sem grande desperdício de energia, e para a vida sobre a Terra, quer dizer, a única que conhecemos até o momento. E são necessárias exatamente as longas cadeias. Por isso, é o elemento-chave da substância viva. O metal e o elemento referidos no trechos 1 e 2 são, respectivamente. Será que na letra A, os metais no trecho 1 e 2, o mercúrio e o oxigênio? B, cobre e carbono?
C, alumínio e silício. D, sódio e carbono. Ou E, potássio e oxigênio. E aí, voltando um pouquinho aqui no trecho do enunciado, olha, o elemento-chave da substância viva. Olha aí, em química orgânica, nós estudamos o quê? Os compostos de carbono. Então, só por sabermos que química orgânica estuda os compostos do carbono, então, olha aí. Então, nós sabemos que nós falamos a química orgânica, que também está relacionada com os organismos vivos, né? Daí, olha aí, elemento-chave da substância viva. E o metal, que refere-se no trecho, é aquele que reage com água liberando hidrogênio. Por isso que só podia ser a letra D, onde nós temos o sódio e o carbono. E aí, readaptando aos trechos, diz que sódio é molécula cera, reage com a água onde flutua, que é um metal que flutua, dançando freneticamente e produzindo hidrogênio. No trecho 2, refere-se ao carbono, que é um elemento singular, é um elemento unicamente capaz de ligar-se a si mesmo em cadeias longas e cadeias estáveis, sem grande desperdício de energia e para a vida sobre a Terra, a única que conhecemos até o momento. E que são necessárias exatamente as longas cadeias para que isso ocorra. Por isso, o elemento-chave da substância viva, que é o átomo de carbono. Tá joia? Então, praticamente o autor, ele mencionou, deu todas as dicas para que, conhecendo um pouco sobre a tabela periódica, pudéssemos definir de que a tabela periódica é a organização de todos os elementos químicos, sejam eles os gases, sejam metais, ou seja, metais, tá bom? Mesmo assim, existe na tabela periódica os elementos químicos que ainda estão em fase de descobertas, que são o quê? Aqueles artificialmente descobertos que não através da natureza, tá certo? Portanto, falando da tabela periódica, a primeira coisa que você deve observar, os elementos químicos estão organizados em que ordem? Na ordem crescente do número atômico. Então, você vê lá do hidrogênio, que tem número atômico 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, e assim sucessivamente. Sempre na ordem crescente do número atômico. Ok? O que significa as linhas horizontais do período? Significa dizer que todos os átomos que estão no mesmo período, os elementos químicos que estão no mesmo período, ao fazer a distribuição eletrônica, eles apresentam o mesmo número de níveis ou camadas. Com relação às famílias ou grupos, o que sabemos? É que todos os elementos químicos que estão no mesmo grupo ou família, quando faz a distribuição eletrônica, todos apresentam o mesmo número de elétrons no último nível e na última camada. Tá joia? E sendo assim, os elementos químicos representativos, quando você faz a distribuição eletrônica, subnível pode ser S ou pode ser P. Os que estão à esquerda da tabela periódica terminam em S, ou à direita, P. Elementos representativos. Os elementos de transição externa terminam onde? Subnível D. E os elementos de transição interna, subnível F. Os internos, por quê? Porque eles estão lá no grupo 3, na família 3, porém, no 6º período e no 7º período, respectivamente. Ok? Esperando ter contribuído com o seu aprendizado sobre a classificação dos elementos químicos, nós trabalhamos com vocês sobre a tabela periódica. E até a próxima aula, meu grande aluno.